E a palavra que Deus dá para nós hoje com o Evangelho, irmãos. Jesus nos convida, todos nós, a mim, a todos vocês, não nos preocupar. Não, como Jesus diz aos seus discípulos, naquele tempo disse Jesus, não se perturbe o vosso coração pelas coisas do mundo, especialmente pela morte, que todos nós temos medo. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Moradas, irmãos, moradas. Quando eu estava lendo, sempre me leva essas leituras, quando fala a Santa Teresa de Jesus, ela diz, na leitura do seu castelo interior, na casa de Deus tem muitas moradas. Onde é a casa de Deus? É o reino dos céus. Todos nós estamos chamados a ir para o reino dos céus. Mas onde começa o reino dos céus? Nós temos que pouco a pouco perder essa religiosidade natural, de vir para a igreja somente para cumprir com nossos deveres pastorais, mas é buscar o reino dos céus aqui. Mas onde começa o reino dos céus? Onde? Uma das perguntas dessa semana que Jesus fala na parábola do reino dos céus, que é como um grão de mostarda, que é uma pequena porção de fermento no bolo. Onde começa o reino dos céus? Na casa de Deus tem muitas moradas. O reino dos céus começa dentro de você e dentro de mim. E não começa somente dentro desse retângulo onde nós estamos, num templo físico. Não. O reino dos céus começa dentro de mim. E onde é a morada de Deus? É aqui. E essa morada ela vai se completar quando Deus me levar, e a todos nós, para o céu. Aqui, na casa de Deus tem muitas moradas. O reino dos céus, mas será que eu estou vivendo a minha vida na dimensão do reino dos céus? Ou somente numa dimensão material, superficial, e me preocupar com as coisas somente dessa terra? Será? Será que eu estou permitindo que o reino dos céus comece em mim, essa morada de Deus, que Ele está preparando? A vida do cristão, irmãos, de São Paulo, a vida do cristão é como um serviço. Quem for militar sabe disso, for militar, um serviço, fazer um serviço. E qual é o serviço do cristão nesse mundo? É amar, é servir a Deus, é ao próximo. É preparar o reino de Deus aqui dentro de mim, para quando chegue esse dia da passagem, diz Santo Ambrósio também, da passagem desse mundo para o outro, eu não vá com desespero. É uma passagem, é um passo, irmãos. Nossa vida não está guardada nesse mundo. Nossa vida está para o céu. E onde começa o céu? Aqui na terra. Aonde? Dentro de nós. Nossos irmãos que já partiram desse mundo. Outro dia faleceu um irmão lá em Santa Teresinha. Fui fazer a exéquias deles. E hoje todos nós, muitos de nós, ou todos, ou a maioria, foi no cemitério visitar os seus fiéis, defuntos que estão lá. O cemitério é um lugar santo. Sabiam? É um lugar santo o cemitério. Mas nós vivemos numa cultura do meio, do materialismo, que vemos o cemitério como um lugar de terror, né? E vem esse dia de bruxa, essas coisas que não é cristão, Halloween, e coloca um cemitério lugar de fantasma, de bruxa, de assombração. Fica no cemitério meia-noite, não fica lá que os mortos vão te puxar a tua perna. Tudo isso é superstição, irmãos. O cemitério é um lugar santo. Se nós prestamos atenção no ritual das exéquias, não? E diz, quando nós fazemos a encomenda do corpo, não? Para que esse irmão receba a santa sepultura. Mas por que santa sepultura? Porque Cristo, ao ir para a sepultura, Ele, como nós, Ele santificou a sepultura de todos os cristãos. A sepultura onde o seu familiar defunto está, onde o meu familiar está, é um lugar santo. Não? Infelizmente, vemos no mundo materialista que até ladrão entra, né, e abre as sepulturas, e tira os anéis, e tira os dentes, que é dente de ouro, e rouba. Isso se chama profanar o que é de Deus. Porque o cemitério é um lugar santo, aqueles irmãos estão ali, estão esperando a ressurreição. Para a nossa fé cristã, eles estão dormindo, não estão mortos, e vão ressuscitar. Essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja. Isso é o que nós professamos todos os domingos, né? Creio na Santa Igreja Católica, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E nós professamos essa fé, irmãos. Nós acreditamos, nossos irmãos estão dormindo, estão rezando conosco em outra dimensão. E nós acreditamos e sabemos qual é o caminho, como Tomé pergunta para Jesus, qual é o caminho? Nós vivemos num mundo, irmãos, que o homem busca ser feliz e busca se realizar. Como dizia ontem para um jovem aqui na confissão, ele diz, padre, eu não venho para a igreja porque eu fico arrependido, eu me preocupo com o trabalho, com o dinheiro, também com o meu corpo, fazer exercício. E o mundo está assim, irmãos.
Por isso que o mundo está perdendo essa dimensão eterna do espiritual adentro de nós. Quando nós olhamos na missa, nas semanas, né? 4, 5, 6 pessoas. Mas você passa na frente de uma academia onde todo mundo está levantando o seu pezinho para ficar musculoso. As mulheres, a academia está repleta de gente. Cheia na semana. Passa numa arena, está cheia de jovenzinhos jogando futebol. Blá, 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 blá. E a igreja tem 7 pessoas. Isso, irmão, nós colocamos na cabeça. O mundo de hoje se preocupa muito com o material, com o passageiro. Mas quando chega no momento desse trânsito que todos vamos passar, o homem do mundo se desespera. E começa a chorar, meu pai, minha mãe. O cristão não é assim. Porque o cristão tem consciência que um dia vai sair desse mundo. Por isso o cristão tem que viver o quê nesse mundo? Como o cristão vive nesse mundo? Se preparando. Como um soldado. Para o dia do combate final. Qual é o combate final? Com o maior inimigo nosso, que colocou o demônio, que é a morte. E a morte, diz o livro do Apocalipse, vai ser o último inimigo que Deus vai vencer. E venceu. E o cristão está chamado a vencer a morte também. Veja a vida dos santos que morreram, de São Francisco de Assis, que é um exemplo mais bonito, né? São Francisco de Assis vive a sua vida de uma dimensão tão espiritual que tudo que é material ele vê como bom. São Francisco. Santo Afonso é igual também. Santo Afonso escreveu um livro que se chama A Arte de se Preparar para a Santa Morte. E ele fala para os seus irmãos redentoristas, não? Quando questionam Santo Afonso, e Santo Afonso diz, quem é você? O que é o homem? Santo Afonso coloca todos os seus irmãos redentoristas no chão. Uma realidade que é uma realidade que sempre e toda a vida vai nos chocar. O que é o homem, afinal de contas? O que é o homem? E Santo Afonso responde para eles, não, vocês querem saber o que é um homem de verdade aqui nesse mundo? Sim. Santo Afonso diz, eu vou só dizer com um pedido para vocês. Cada um de vocês vai num cemitério e vocês vão ver o que é um homem. Ali estão todos os homens. Rico, pobre, inteligente, poderoso. Ali estão, ali desse final nenhum homem escapa. Isso é o homem, aqui nesse mundo. É um ser que vai se acabando pouco a pouco. Aí Santo Afonso completa. Nós estamos chamados a ser homens celestes. Nós vamos para aquele lugar também, mas o homem celeste sabe que vai dali e não vai ficar ali, vai sair um dia. A ressurreição, irmãos. São Francisco de Assis, quando ele aprendeu a amar tudo que Deus deu para ele, se desapegou de uma tal forma de todo o seu ser material, se desapegou de mãe, de pai, de tudo, das suas roupas, ficou nu, amou a pobreza, a natureza, tudo que Deus deu para ele, e a morte não pôde com Francisco. Tanto é que quando a morte veio ao encontro dele, ele diz, bem-vinda seja, minha irmã morte. Entrega a sua vida para Deus. Nós, irmãos, já conhecemos o caminho. O mundo não conhece. As pessoas do mundo, os que estão entregues, não conhecem isso. Porque o caminho para, vamos dizer, para a pessoa se realizar, está aí. Tem vários, nós temos tantas possibilidades. Mas aqui, irmãos, nós estamos chamados a abraçar o mistério da nossa ressurreição. Acreditar. A morte não é o final. A morte para o cristão é uma palavra. Uma palavra de Deus. Entre todas as palavras que Deus dá na nossa vida, para concluir, Deus dá tanta palavra para vocês, para mim na igreja. Um dia Ele vai dar uma palavra definitiva, como deu para o faraó, para chamar a conversão. Deu as pragas no Egito, deu tudo. E o faraó não entendeu, não endureceu o coração. E um dia Deus diz, agora ele vai escutar a minha voz. E deu a palavra para o faraó, agora eu vou te dar a palavra chamada morte. E todos os primogênitos do Egito vão morrer. E quando passou o anjo de Deus no meio do Egito e morreram todos os primogênitos, o faraó amoleceu o coração dele. Agora eu entendi que esse é Deus mesmo. Tem um poder sobre a morte. Para nós é igual, irmãos. Por isso é uma palavra de conversão para nós também. Converte-te hoje, tu e eu. Porque um dia Deus vai dar uma palavra para você e para mim. A morte existe. Eu visitei um irmão hoje, não vou dizer que está muito doente, que tem medo, não, que sempre me toca o coração quando eu vou ver ele. Mas que é um irmão que está em conversão. E nós temos que nos converter, irmãos. Temos que pensar, olha, eu estou vivo hoje, mas amanhã.
Como eu vou estar? Posso ir para o médico amanhã e o doutor diz, olha, você está com uma doença que você só tem 2 meses de vida. E a minha vida espiritual? Minha vida com Deus, como está? Então o Senhor nos convida hoje também a viver essa dimensão espiritual. Quando nós vivemos, nós entendemos esse mistério da morte, que foi vencido, que o mundo não entende. A palavra de Deus nos fala hoje. Qual é o caminho? Não? Deus nos prepara um lugar. E essa conclui com a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que nós vamos ressuscitar. Você e eu. Que nós vamos nos encontrar com Deus um dia. Que você vai encontrar com a sua mãe que já foi, com seu avô, com seu irmão, com aquela pessoa que você vai encontrar. E nós não vamos mais padecer. Essa é a nossa fé. A ressurreição, irmãos. Nós temos que anunciar isso ao mundo. O mundo que vive essa cultura de morte, não? Que vive o medo, que vive o desespero, que vive a guerra. Quantas pessoas estão morrendo, né? Hoje celebramos esse fiéis de fundo também, oferecendo a Deus essas pessoas, essas crianças, esses jovens, as famílias que estão morrendo nessa guerra. Já são muitos, não é? Muitos que estão morrendo por uma guerra insana aí no Oriente Médio. Muitos que estão morrendo nessa guerra insana também, não? No leste europeu, Ucrânia e Rússia. Muitos morrendo. Temos que pedir a Deus que ilumine nossa vida e do mundo inteiro para que entre nesse mistério de Jesus. Jesus misericordioso. A morte foi vencida. E nós temos que ser anunciadores no nosso mundo, na nossa vida, na nossa paróquia da ressurreição de Cristo, que ressuscitou. Mas não é ser anunciadores da boca para fora. Temos que procurar viver a ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida todos os dias. Primeiro, morrendo para o nosso pecado, lutando contra o nosso pecado, lutando contra o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa prepotência, nosso amor ao dinheiro, preocupação ao dinheiro, nossas mentiras, nossas luxúrias, todos os pecados, morrendo para eles, não? Morrendo como cristão. E quando nós vamos morrendo para essas coisas, Deus nos vai dando a ressurreição por dentro, para viver o homem novo, né? Homem novo que vence a morte, que sobe na cruz. Isso, viver esse homem novo na nossa vida, que vai vencendo essa morte. E quando chegar a morte natural, que já experimentaram todos os nossos irmãos, nós vamos para o braço de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntar qual é o caminho para vencer a morte? Jesus. E nós temos já isso, irmão, você e eu. O que nos resta agora? De verdade, abrir nosso coração e permitir que esse mistério entre na nossa vida. Entre, como entrou na vida de São José, também, né? Ele diz também que nosso padroeiro São José é o padroeiro da santa morte, dos justos, não? O justo descansa no Senhor. Ele não, de nossa mãe Maria, de todos os santos, não que vamos celebrar domingo, não? Liturgicamente foi ontem, mas o Brasil coloca para domingo, né? Todos os santos experimentaram isso, a morte física, nenhum deles, né? Por isso, o dia dos santos é o dia da morte deles, não é no dia do nascimento. O único santo que é do nascimento é São João Batista. Mas o dia que se celebra um santo é o dia que ele morreu, é o dia que ele venceu. É o dia que ele venceu e nasceu para Deus. Concluo com uma frase do ritual das Ezequias que diz: o dia da morte para nós cristãos é considerado o dia natalis, dia do nascimento. Frase de Santo Ambrósio também. Dia do nascimento. Por que dia do nascimento? Quando eu celebrava a Ezequiel ali, Santa Teresinha, sempre que eu celebro uma Ezequiel, essas palavras me tocam muito. Porque quando morre uma pessoa, um ente querido nosso, nós choramos muito. E é verdade, é natural, é humano, nós somos humanos e choramos. Eu, por exemplo, na minha experiência, eu chorei quando a minha avó faleceu, né? E a minha avó, quando eu fui ser ordenado padre, minha avó dizia: eu vou ver meu neto ser ordenado padre. Não viu, porque eu fui ordenado fora do Brasil, ela não pôde ver eu ser ordenado. Faleceu. E eu chorei muito quando eu estava lá no outro país. E a minha avó tinha um sonho de ver eu ser ordenado padre, e não viu, não é? Mas com certeza a minha avó agora está feliz, esperando a ressurreição e vendo eu celebrar uma missa aqui. Essa é a fé, e eu tenho essa fé. Está entendendo? Quando morre um ente querido nosso, nós choramos, é a morte natural. Mas é o dia que essa pessoa nasceu para Deus. É como nascer de uma criança. As mães que digo aqui,
Quando sai o bebê de dentro do ventre da mãe, qual é a primeira atitude do bebê? Chorar, né? Quando o bebê não chora, não é normal. O médico tem que dar uma palmadinha no bumbum dele para ele chorar. Quando a criança sai do útero da sua mãe, do ventre da sua mãe, sai chorando para o mundo externo, para o novo mundo, saiu da defesa dos líquidos de dentro da sua mãe, 9 meses ali, sai para o mundo externo e chora, e grita, e vê o médico e corta, né, o cordão umbilical da mãe, e ela conhece um mundo novo, a criança. É um choro, né? E a mãe chora com a dor a dar o parto, mas nasceu para um novo mundo. E assim é o cristão. Quando sai dessa terra, como alguns dizem, a mãe terra desse mundo, e vai para Deus, nós choramos. Mas não deve ser choro de desespero, ou de colocar Deus num banquinho e julgar Deus. Por que tirou meu pai? Por que tirou minha mãe? Meu irmão, não. Senão que deve ser choro de esperança. E pedir consolo a Deus, Senhor, e dizer, como disse Jó, naquela célebre frase, não, Deus me deu, Deus me tirou. Se aceitamos de Deus as coisas boas, temos que aceitar também as coisas adversas. Sabe as frases de Jó, que está no ritual das Ezequias. Por isso, rezemos e encomendemos todos os nossos seres que já foram para Deus. Certamente Deus recebe e vai recebendo cada um deles. Essa é a nossa fé. Peçamos a esperança na vida eterna e a alegria de estar na igreja e pedir a Deus todos os dias viver a ressurreição. Viver o mistério da nossa fé que vamos viver agora. O mistério da nossa fé. A morte para o cristão não é tirar a vida desse mundo, senão que é transformar-se. Escutem depois o prefácio do defunto. Para o cristão que morre, a vida não se termina, ela se transforma. Se transforma numa vida nova, numa vida eterna. A morte não é o final, é o início da vida em Deus. Passamos um momento de silêncio, para depois nós também fazemos hoje, de maneira especial, a nossa profissão de fé.